por que o mundo vive uma crise demográfica? O que mudou que Ninguém ocasionou quer essa transar crise? Todo mundo quer transar mais, gente. Esse é o Tá tipo panda, né? É. Não tem pavor com os pandas, que a gente tem que mandar os bichinhos transar. Esse- É a mesma coisa. O esse- povo não tá transando. Excelente. Esse é o resumo da ópera. A resposta final é essa. A gente estava até brincando. Qual que é a conclusão? As pessoas não querem transar. Mas, assim, acho que é importante entender, quando você pega a evolução da humanidade, teve um evento muito relevante que foi a Revolução Industrial, ali, né? Meados de 1800. Se você pensar durante toda a história da humanidade, desde o momento que a gente descobriu como cultivar qualquer planta ou animal, até a Revolução Industrial, o mundo era basicamente agrário. A gente tinha que ter 90% do planeta Terra trabalhando em fazenda ou na produção de alimento para subsistência. É assim que você sobrevivia. Se não tivesse aquele alimento e aquela subsistência que as famílias trabalhavam, todo mundo trabalhava no que a gente chama na roça, né? Assim, não tinha alimento. E aí, se você pensar em como eram as famílias nessa época, onde as pessoas estavam na fazenda, tendo produção agrícola, qual que é o perfil do cash flow? Vamos pensar do ponto de vista financeiro. Qual é o fluxo de caixa de uma criança numa fazenda há 100, 200 anos atrás, ou mesmo você pegar na geração dos nossos avós aqui, pais? Pô, você tinha uma porção de filhos, 6, 7 filhos. Com 10 anos de idade, você já ensinava o moleque a colher o café ou ajudar a bater lá a cachibata no feijão ou cultivar. E a criança ela já era um cash flow positivo, ela já gerava um fluxo de caixa positivo para a família. Ela tinha muito pouco tempo de treino e ela começava a ajudar na produção de riqueza e de alimento muito cedo. Então, o incentivo para uma família que está morando no campo, que tem espaço, que não tem problema de tamanho de casa e tudo mais, e que a subsistência depende da produção agrícola, faz o máximo de filho possível. Pô. Com 10 anos, a molecada já está ajudando a produzir, a produção cresce, você não tem limitação de espaço, a criança se torna ela é um fluxo de caixa positivo muito cedo. Então, o instinto de todas as economias durante a história, se você pegar aquela pirâmide que estava você mostrando, é uma pirâmide bem clássico de pirâmide, com a base bem grande. Você tinha o máximo de filhos possíveis, porque eles te ajudavam muito na produção e já eram geradores de cash flow no começo, de fluxo de caixa positivo mesmo. E aí, obviamente, o que acontecia? A mortalidade era alta, enfim, tinha doença que a gente não tinha controle, e aí a população ela ia encolhendo. E aí o número de seres humanos com 30 anos era substancialmente menor do que aqueles, porque no meio do caminho as pessoas iam morrendo, né? E é isso, e a pirâmide ia chegando lá no topo, pô, o cara que chegasse a 50, 60 anos já era um cara velho, que tinha teve muita sorte na vida de não ter nenhuma doença grave, enfim. Agora, se você pensar, quando vem a Revolução Industrial, as pessoas, o trabalho ele muda de perfil, né? Hoje você tem vamos pensar no trabalho da fazenda ainda. Hoje a colheita de soja, de feijão é feita por uma máquina que custa milhões e que você tem que ter um nível de treinamento alto para operar. Uma criança de 10, 12 anos não faz uma colheita de soja. Ou uma colheita de... Hoje em dia, quem faz é uma máquina que é operada por um adulto que estudou pra caramba e que entende como operar. Hoje em dia, tem máquina de colheita com monitoramento por satélite que cada metro quadrado sabe exatamente como que ela tem que agir, tanto do ponto de vista de colheita quanto do ponto de vista de adubo e tal. Então, o que aconteceu? Isso foi só o exemplo do campo, mas aí os trabalhos ficaram mais mecanizados e mais complexos. Para que os trabalhos mais mecanizados e mais complexos sejam executados, uma criança não pode mais fazer. Você vai ter que treinar essas crianças por anos e anos e anos. E o treinamento de uma criança, que era de alguns anos, de como ela ia trabalhar na roça, passou a ser um treinamento de décadas. E a gente chama esse treinamento de educação. Então, você passa a ter que mandar o seu filho para a escola, e aí ele vai fazer 10, 12 anos de escola, ir para uma faculdade, na faculdade, para aí ele ter a capacidade de operar uma máquina complexa, de operar um computador, de fazer cálculo financeiro, de ser um médico. Então, o período... Chegamos à conclusão aqui, então, que o trabalho infantil é a solução. Mentira, tá zoando. A gente tá brincando, tá? Pelo amor de Deus. E aí, o que acontece nesse tempo é que a criança ela passou a ser um cash flow muito negativo. Né? Assim, pensa para uma família agora, na nossa realidade. É caro? É muito caro ter um filho. Custa muito dinheiro. E você vai sustentar aquele sujeito por 20, 25 anos, mandar para uma faculdade, é cash flow negativo por muito, muito, muito tempo. E aí, com sorte, lá nos 20 e poucos, se ele não vira... Se quiser ficar em casa até os 40. Exatamente. Não, com gente, sorte, pelo amor de Deus. ele começa a gerar algum cash flow no meio dos 20 e poucos. Então, ter um filho passou... O incentivo de você ter um filho no passado era muito alto. Com 10 anos, ele estava ajudando na produção dos meios de subsistência da família. Hoje, você custa muito dinheiro ter um filho e ele, com sorte, lá no meio dos 20 vai começar a se pagar, com sorte. Senão, lá no meio dos 30.
Então, o incentivo para as famílias hoje, e além disso, obviamente, né, com a mecanização as pessoas mudam para a cidade, o espaço não é mais disponível, o apartamento é muito mais caro, a casa é muito mais cara. Então, ficou muito mais caro você manter um filho em casa e você vai ter que manter ele por mais de 20, 25 anos sem ele contribuir. E aí a consequência natural das famílias, na medida em que a Revolução Industrial acontece, é que em vez de ter 5, 6, 7 filhos, eles falam, putz, corta o orçamento aqui. No máximo 2 crianças, 3 crianças. Hoje em dia, com aluguel cada vez mais caro, faculdade cada vez mais caro, custo de vida cada vez mais caro, os casais estão decidindo em muitos países ter uma criança só. Tanto que a maioria dos países envolvidos, a taxa de reposição da humanidade seria 2,1, né? Porque principalmente homem gosta de fazer besteira e morrer cedo. Então, se for 2 filhos por casal, vai dar meio errado. Tem que ser um pouquinho. E a maioria dos países envolvidos já está em 1,7, 1,6, ou seja, esses países estão encomendando um encolhimento populacional nas próximas décadas. E aí, você pegar casos extremos como Coreia ou China, que está por volta de 1, é um encolhimento populacional muito acelerado que vai acontecer. Mas é basicamente isso. A Revolução Industrial foi o grande trigger que mudou a história da demografia do mundo. Por séculos você teve pirâmides, e aí agora você está encolhendo a base, porque as pessoas estão tendo menos filhos, e aí você tem uma... Assim, a parte boa é que você teve aí nos últimos 20, 30 anos um período absolutamente fantástico, com menos criança para sustentar, adultos altamente produtivos na faixa dos 20, 30, 40, 50 anos gerando, e ainda poucos idosos, porque a nossa expectativa de vida não era tão grande. Agora, assim, a gente está saindo desse bônus demográfico sensacional dos últimos 100 anos, que fez o mundo ficar super desenvolvido, e passando por um período que você vai ter menos adulto para sustentar isso daqui e mais gente lá no topo que precisa de ajuda. Então, assim, a demografia começa a ficar bem desafiadora nas próximas décadas. Isso é uma preocupação porque até os modelos econômicos, a gente está acostumado com crescimento populacional. Esse é o normal da humanidade. E quando a gente viu o decréscimo populacional, a gente pôde acompanhar isso em termos históricos em algumas cidades. Eu gosto muito da história do Império Romano. E durante a época do Marco Aurélio, que foi o auge do Império Romano, o final da Pax Romana, você tinha em Roma mais ou menos 2 milhões de pessoas na capital. 200 anos depois, Roma tinha 12 mil pessoas. O pessoal foi se evadindo da capital por conta de impostos muito altos, por conta de proibições. Você tinha a lei dos preços máximos. Você quer vender o pão por mais de um denário? Bom, o imperador vai te matar. Então vai para o interior vender o pão por mais de um denário. Lá ele não consegue alcançar. Então a cidade ela foi se esvaindo. E o que aconteceu? Ela começou a ser tomada até pela mata. Quando o pessoal voltou a ocupar Roma, tinham construções que estavam cheias de terra já, o pessoal achava que aquilo era o normal da altura. E quando foram cavar, viu que era o dobro do tamanho da construção. Isso acontece na área do Fórum Romano. Então, como é um mundo onde a população ela parou de aumentar e começou a diminuir? Esse é um tema que eu acho que é muito relevante, porque é uma mudança de paradigma. Então, quais seriam as consequências disso? Porque pensando imediatamente, nós já pensamos, previdência social vai colapsar. Você citou que lá atrás o fluxo de caixa com uma criança era positivo. E era até a maneira de ter uma previdência. Sim. Você pensa na previdência do passado, a previdência social é extremamente moderna. A primeira foi criada na Prússia no final do século XIX. Aqui no Brasil foi século XX. E o nosso regime de previdência, inclusive a Allianz ela faz um estudo anual sobre previdências e entre 75 países o Brasil em 2023 ficou na posição 65. Eles falaram que nossa previdência não é sustentável. E aí com termos, né, usando muito eufemismo, eles disseram, não é sustentável porque o pagamento de quem está aposentado depende de novos entrantes, ou seja, sua previdência é uma pirâmide. É um Ponzi esquema. É um esquema Ponzi, exatamente. Então eles falaram, não é sustentável o que vocês fazem. Para ser sustentável tem que ter crescimento populacional. Se não tiver, essa pirâmide ela tende a ruir. E lá atrás tinha, porque se não tinha previdência social, para eu poder me aposentar, eu preciso do meu filho trabalhando para me sustentar. Agora que há previdência, o pessoal fala, olha, filho é muito caro. Até o Xi Jinping ele desmonetizou o setor de educação na China por conta disso, né? A culpa do pessoal não querer ter filho não é do Partido Comunista Chinês, que proibiu durante muito tempo. Imagina! É da educação que está muito cara. Então vamos desmonetizar a educação e um estalar de dedos para ver se o pessoal quer ter mais filho. Mas é o que você disse, o fluxo está negativo agora. Porque uma escola de criança em São Paulo, você vai achar de todos os preços, mas a gente tem amigos que pagam 6 mil reais numa escola. 10 mil. Tem de gente criança, que paga 10, tá, né? gente? Criança. De criança, não é 5 anos. faculdade de medicina. O cara tá lá para ser alfabetizado. Então você pensa no tanto que você tem de custo. Aí você pensa, mas no futuro essa criança ela vai me ajudar na aposentadoria. Não precisa. Você pode fazer a previdência privada ou ter a previdência pública. Então realmente o estímulo está muito menor.